Seja bem-vindo a mais um estudo da série Conflito, o de número 6. As 7 trombetas do Apocalipse. São pequenos estudos proféticos cujo objetivo é enriquecer nosso conhecimento acerca da onisciência de Deus, Criador dos céus e da terra. Oremos pedindo a presença do Espírito Santo. Paizinho querido, Pai de amor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede podermos meditar na Tua Santa Palavra. Te pedimos que nos ilumine a mente com sabedoria, que o Teu Espírito Santo faça morada em nossos corações, que os Teus poderosos anjos estejam aqui ao nosso redor, para que nós possamos compreender as verdades que o Senhor deseja nos revelar. Perdoa-nos os nossos pecados, nos abençoes com a Tua presença. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nosso texto inicial está em Joel 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. O toque de trombeta falava ao antigo Israel de perigo iminente e conclamava o povo para um estado de alerta e convocação. Era o chamado para a peleja. Em Apocalipse, capítulo 8, verso 1 a capítulo 9, verso 21, e também Apocalipse 11, versos 15 a 19, são os anjos celestiais que tocam as trombetas e convocam as nações para os juízos de Deus. Neste caso, se trata da queda do Império Romano Ocidental, cuja sede estava em Roma, e também a Roma Oriental, com sede em Constantinopla. Apocalipse 8. As primeiras 4 trombetas mostram a desintegração total do Império Romano Ocidental, Roma, fustigado por tribos bárbaras, as quais prepararam o caminho para o surgimento ou erguimento da Roma papal. A primeira trombeta está no versículo 7, digo melhor. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. A chuva de pedras e de fogo misturados com sangue são emblemas bélicos de destruição. Veja Isaías 28, verso 2. O cumprimento desta profecia se deu com Alarico, rei dos Visigodos, que invadiu repentinamente a terça parte do mundo, a Europa, causando repentina destruição sobre o Império Romano Ocidental, Roma. Alarico cria que ele era o chicote de Deus, guiado para cumprir a primeira trombeta. Em 24 de agosto do ano 410 d.C., comandando 10 tribos bárbaras, entrou em Roma para 3 dias de assassinatos e pilhagens. Essas 10 tribos ocuparam todo o território ocidental e criaram a hoje chamada de Europa moderna, com Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, etc. Então tocou a segunda trombeta, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Verso 9. Agora se trata de Genserico e seus vândalos, que invadiu Roma em 455 d.C. A terça parte do mar se refere à terça parte do mundo habitável, a Europa,
Esse ataque abalaria ainda mais o império dominador, Roma Ocidental. Se estabeleceram finalmente no norte da África. Em sangue a terça parte do mar, Constantinopla enviou 1.113 navios com 100.000 homens de guerra para se unirem à frota de Roma a fim de vencer os vândalos. Os barcos estavam muito próximos durante a noite e os vândalos, enchendo muitos barcos com combustíveis, os lançaram contra os barcos inimigos, de forma que toda a frota foi destruída pelo fogo no meio do mar, se cumprindo literalmente a segunda trombeta. Tocou então a terceira trombeta, verso 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. A grande estrela Absinto foi Átila, com grande poder destruidor. Foi um dos líderes guerreiros mais violentos e temidos da antiguidade. Viveu no século V e liderou a tribo bárbara dos Hunos. Essa tribo habitava a região onde hoje se localiza a Hungria. Seus ataques ocorreram nas regiões de grandes mananciais de água e Alpes. Invadiu a região da Bélgica no ano 451 d.C. Soou então a quarta trombeta, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terra, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Se trata agora da invasão de Odoacro e os Érulos. Aqui nós vamos encontrar a queda definitiva do Império Romano Ocidental em 476 d.C. O Sol, a Lua e estrelas se referem ao Imperador Romano e seus comandados, tronos, consulados e senado. O Império Ocidental escureceu, deixou de existir completamente. Então, as quatro primeiras trombetas mostram a desintegração do Império Romano Ocidental, revisando Alarico e seus visigodos, invasão de Roma em 410 d.C., ocupando a Espanha, Genserico e seus vândalos, invasão de Roma em 455, foi habitar em Cartago, Átila, rei dos Hunos, o flagelo de Deus, cercos ao Império Ocidental e Oriental também, entre os anos 406 e 453, ocupou toda a norte da Europa, Escandinávia. E, finalmente, a quarta trombeta, Odoacro e seus Érulos, com a queda do Império Romano definitivamente em 476, e vieram a ocupar a região da Itália e outras regiões circunvizinhas. Apocalipse 9, a quinta e sexta trombeta, descrevem a investida das tribos maometanas sob o comando de vários líderes, constituindo-se em outro poder que lutaria contra o cristianismo. As penúltimas duas trombetas mostram a desintegração do Império Romano Oriental. Árabes, através do maometanismo, a quinta trombeta, e os turcos maometanos também, a sexta trombeta. A quinta e a sexta trombetas mostram juízos sobre o Império Oriental e a queda, finalmente, de Constantinopla. As trombetas nos ensinam que Deus está no comando de todas as coisas. Seus juízos se cumpriram até aqui e se cumprirão até o fim. Desde que subiu ao céu, Jesus era nosso sumo sacerdote até 1844, cumprindo a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e então começou o juízo investigativo. Hoje, Jesus ainda é nosso advogado de defesa,
Quando Jesus sair do lugar santíssimo, terminará o juízo investigativo. Sua obra mediadora e o tempo da graça acabaram e terão lugar os últimos acontecimentos. Agora virão os juízos finais. Antes de soar a 7ª trombeta, as 3 mensagens angélicas deram e darão as advertências finais e o mundo deve escolher a quem servir. Teremos, então, o fechamento da porta da graça. Com o fechamento da porta da graça, encerra-se a ação mediadora de Jesus Cristo como nosso mediador e advogado. Ocorrerá, então, a posse de Jesus como Senhor e Juiz. Teremos, então, a proclamação. Os reinos do mundo se tornaram de Nosso Senhor e do seu Cristo, verso 15. Os 24 anciãos prostram-se e adoram a Deus, verso 16. Então os 24 anciãos declaram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Após este acontecimento, nós teremos a ira das nações, Apocalipse 11, 15 a 19, são acontecimentos finais que envolvem toda a terra, e o verso 18 fala da ira das nações. Também fala da ira de Deus. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, e para destruíres os que destroem a terra. São acontecimentos separados. Primeiro nós temos a ira das nações. Fim da ira das nações, nós teremos a ira de Deus, as 7 últimas pragas, o período do sofrimento do povo de Deus, os 144 mil selados, o tempo de angústia de Jacó. Depois nós teremos, então, o tempo para julgar os mortos durante 1000 anos. Depois teremos o tempo para dar o galardão aos teus servos, os profetas, a cidade santa descendo do céu. E, finalmente, o tempo de destruir os que destroem a terra, Satanás e seus anjos. O apóstolo João, olhando na sua visão, no verso 19, diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Quando foi feito o santuário na terra, o santuário feito por Moisés, depois Salomão fez um santuário para Deus. Ali dentro do santuário havia uma arca, dentro da arca estavam os 10 mandamentos. Esta arca original, da qual a da terra foi copiada, se encontra no céu, e dentro da arca estão os 10 mandamentos. Todos os habitantes da terra serão julgados mediante o que está escrito nas tábuas dos 10 mandamentos. Entre os acontecimentos finais, teremos finalmente as bodas do Cordeiro. Gálatas 4, verso 4 diz: quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para ser o noivo. Então Jesus Cristo se torna homem, vem, conquista todo um povo para levar para o céu. E agora sim, ele vai nos levar para este grande casamento, para as bodas do Cordeiro. Qual foi o dote que Jesus pagou para ter o direito de se tornar o noivo e se tornar o esposo? Está lá em 1 Pedro 1, versos 18 e 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus pagou o dote. Foi o mais alto preço que o universo poderia pagar. Jesus foi-nos dado para sempre como ser humano eternamente e ainda pagou o preço da remissão com seu próprio sangue. Que amor é esse? Lá em João 14, 1 a 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar e voltarei para as bodas, eu virei vos buscar. Em que consiste o preparo
da igreja para esta grande festa, as bodas, para o encontro com Cristo, o esposo. Romanos 3:24 diz: justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo. Aceitar o oferecimento de Jesus e a santificação, separar-se fielmente como propriedade exclusiva de Deus. A maior e mais emocionante festa do universo, o casamento, as bodas. Todo o universo celestial vai participar desta festa. Você estará lá? O amor de Deus por você é tão grande assim que você não pode faltar. O seu lugar está assegurado pelo sangue de Cristo. Basta você o aceitar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você pode participar desta ceia. Diga comigo então: desejo ser batizado como membro da Igreja do Deus vivo e preparar-me para o encontro com Cristo quando Ele vier buscar o seu povo. Você aceita realmente o convite de Jesus? Você quer participar desta festa celestial? Todas as profecias bíblicas se cumpriram, ou se cumprirão na risca, porque Jesus não falha, Deus conhece tudo. E a coisa mais certa é que tanto Ele nos conhece, que Ele foi preparar lugar para nós. Ele deseja que você faça parte desta festa maravilhosa que Ele foi preparar, que é o encontro de Jesus com o seu povo. Oremos. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, jamais permitas que nós venhamos a faltar, que nós possamos estar preparados pelo poder maravilhoso do Espírito Santo, pela companhia de teus santos anjos. Dá-nos um clima celestial em nossa vida, que os teus santos anjos habitem em nossos lares, que o teu Espírito Santo habite em nossos corações. Perdoa os nossos pecados e unge-nos com sabedoria celestial, para que possamos compreender a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.